slide, o nosso mantenedor, o Paulo, ele sempre diz que o Colégio Morumbi Sul entende a educação como uma ação transformadora e prepara os estudantes para um mundo em constante evolução. E eu complemento dizendo assim, o mundo que eu estudei não é o mundo que eu trabalho hoje. A mesma coisa com vocês. O que vai acontecer com os filhos de vocês, a gente não sabe, é a mesma coisa. A gente não sabe que profissões vão ter, a gente não sabe se todas se manterão, ainda mais aí com a inteligência artificial, que vai dar uma sacudida em tudo, já tá, né? Então, o papel principal da escola, e eu como diretora pedagógica sigo isso, né? Tenho isso como objetivo, é preparar os filhos de vocês desenvolvendo habilidades. Que habilidades? Habilidade de saber conviver em grupo, habilidade de ler um texto bem, de ser crítico, de saber buscar uma boa fonte para não cair em fake news. Essas habilidades, elas são aplicadas em qualquer situação. Criatividade, empatia, porque conteúdo a gente tem na palma da mão em instantes, mas desenvolver, né, esse cidadão que a gente chama, desenvolver cidadania e todas essas habilidades é o que vai fazer diferença aí para os filhos de vocês no mundo. Então, a gente faz uso dos conteúdos para poder desenvolver essas habilidades, tá? Já dei bem-vindos. E como é que é esse primeiro ano, né? Um grande marco aí do primeiro ano é a questão da alfabetização. E os pais ficam angustiados, será que meu filho está atrasado? Ai, mas o meu filho não lê ainda, não escreve. E eu vou dizer para vocês, eu como mãe que já fui de duas que se alfabetizaram, eu passei por isso também. A gente quer, né, ver o filho da gente andando, caminhando, mas isso não vai acontecer de modo igual com todos, né, Tatiana? Cada criança tem um tempo. E talvez, acho difícil pelo que eu vi, né, alguns precisem de um tempo maior. Se isso acontecer, a gente chama, a gente vai investigar se está precisando de uma ajuda extra, mas fiquem tranquilos que no final dá certo, né? Eu falava assim, antes de estudar, nossa, parece uma mágica. A criança entra no primeiro ano e não sabia ler nada e depois sai. Aí, quando eu fui fazer especialização em alfabetização, eu falei, não é uma mágica, é muito trabalho, né? Esforço. É muita intencionalidade, é muita aula preparada para desenvolver neles a curiosidade da leitura. E eu acho que o principal para dizer aqui, mais do que nós vamos fazer, é o que vocês podem fazer também para desenvolver e ajudar nesse processo. Passa para o próximo slide, Tatiana. Eu costumo dizer assim, que a casa que não tem livro, a criança não vai se interessar por leitura, né? Então, proporcionar um ambiente letrado em casa, ter livros e gibis disponíveis, ler para as crianças, a gente chama isso hoje de modelar. O que é modelar? É eu ler com entonação, é eu ler com interatividade, para a criança ficar interessada em conseguir ler, em conseguir decifrar aquilo, porque a criança precisa entender que ler e escrever tem função social, né? Tanto que a gente usa os recursos, as atividades do livro, sempre com uma função. O que quer dizer isso? Comunicar algo, comunicar a alguém, dar uma informação ou aprender algo para que as crianças entendam isso. E tem uma polêmica muito grande hoje, que é sobre os métodos de alfabetização. Aí vocês vão me dizer, mas qual que vocês vão utilizar? Todos. Porque cada criança precisa de um tempo para se alfabetizar, de um jeito. Então, a gente vai seguir o material que a gente já usa do Ângulo, que ele é bem estruturado. A gente conheceu as autoras, né? Esses dias elas vieram aqui conversar conosco, as do primeiro ano, a gente ficou muito bem impressionadas com elas, são, assim, feras. Então, a gente vai seguir esse material, mas a gente vai lançar mão de todas as estratégias para que a gente possa desenvolver, né, a leitura e a escrita. E a outra coisa é que a criança também precisa ver vocês lendo para que ela queira ler.
né? Tem muito pai que fala, poxa, mas eu não vejo meu filho lendo. Mas ele estiver lendo, ele vê, não lendo para ele estiver lendo algo para você, passeios a livrarias, bibliotecas e deixar a criança escolher os títulos que ela gostaria de ler. Por quê? Porque aqui na escola a gente vai dar textos selecionados para a escola. Então, é importante que você medie essa escolha, né? Não vai comprar um livro que a criança também não vai conseguir ler, mas que isso se torne um hábito, né? O brasileiro é um dos países que a gente menos lê. E acho que falta muito isso da gente trabalhar mesmo com a família, isso, né? E existe uma outra coisa que eu gostaria de falar da alfabetização, que é assim, nós vamos sim utilizar textos para alfabetizar. Antigamente, a gente não fazia isso, né? A gente usava as famílias silábicas, mas toda a psicologia e todos os estudos em torno da língua dizem você não aprende o inglês por sílaba, você não aprende o português por tempo verbal, a sua língua materna. Então, o contexto hoje é ensinar a ler dentro de um contexto letrado de texto. O que significa isso? A gente vai começar a trabalhar com o nome próprio das crianças. Quem aqui já sabe escrever o nome próprio? Olha, estão aprendendo, não tá? E aí, a gente vai usar essas letras que a gente chama de letras estáveis, para poder, a partir das letras do nome, propor atividades que a criança compare. Olha, o meu nome é Maria, o dela é Mariana, e tem letras em comum, mas o meu é Maria. Tem 3 letras, o dela Marina. Então, a gente vai pôr a criança para poder descobrir. Até que ela chegue na hipótese, a gente vai falando que ela está em hipótese, né, Tatiana? Que a gente chama de alfabético. Ela entra primeiro fazendo desenhos lá, 2, 3 anos, que não representam letras, depois ela vai descobrir que ela vai pôr uma letra para cada som, depois ela vai, às vezes, pôr 2 letras para o som, porque casa e carro não pode ser escrito da mesma maneira. Se você mandar ela escrever formiga, é capaz dela escrever formiga desse tamanho. E elefante fazendo a folha inteira, porque é essa noção que eles têm. E isso é um processo super natural, tá? Não se preocupe, eu falo muito isso porque a gente fica, às vezes, eu tenho que comprar livro, fazer lição em casa com meu filho. Não, você não tem. Você pode, sim, ter essa rotina de ambiente letrado, acompanhá-lo nas lições de casa que a Vanessa vai falar, né? E isso já vai ser um grande estímulo aí para os filhos de vocês, tá bom? Eu gostaria de convidar aqui a Vanessa, a Kelly, a Juliana e também vem cá, Tati. Vou começar pela Tati. A Tati, que acompanhou vocês até aqui, vai agora entregar os filhos de vocês para a Vanessa. Vem cá, Vanessa, na câmera. Vamos cortar, né? A Vanessa, que está conosco também há um bom tempo, ela é a coordenadora do ensino fundamental, anos iniciais. A Juliana é o braço esquerdo, direito, todos os braços da Vanessa. Vocês vão também falar muito com ela. Ela responde ali os layers, atende, ajuda as crianças. E a Kelly, que é uma professora que já trabalhou conosco muitos anos e agora volta na coordenação do período estendido, tá? É isso. Vou passar agora a bola para a Vanessa e de vez em quando eu dou uma intrometida. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Então, vamos falar um pouquinho sobre a rotina, tá? Então, não vai mudar muita coisa em questões de horários, tá? Então, a entrada da manhã, 7h30, a entrada da tarde, 1h, a saída da manhã, 12h30, a saída da tarde, às 18h. O lanche, a gente tem um intervalo no mesmo horário que vocês já estão acostumados, às 9h. Eles têm 30 minutos de lanche. Tá? E à tarde também, o lanche permanece às 3h15 e os 30 minutos. Para quem é do período estendido, né, vocês no horário das 7h30 às 18h. E aí com a pausa do almoço às 12h30. E voltam com as atividades da tarde, dos esportes, à 1h30. E o que permanece
né, no primeiro ano e o que muda, né, quando eles chegam ao primeiro ano. O que vai permanecer? O lanche na sala. Hoje eles fazem esse lanchinho em sala, o primeiro ano a gente permanece. Por quê? A gente sabe que tem esse momento de transição, né? Eles precisam desse acolhimento, essa adaptação. Isso a gente vai trabalhando com eles gradativo. Então, a gente mantém o lanche na sala. Tá? Nossa, e eles vão ficar na sala, não vão descer mais para o pátio? Vão. Isso no segundo semestre. A gente começa em setembro, descendo aos poucos. Mas eles fazem o lanche na sala, mas também tem horário de parque. Tá? Então, eles vão continuar utilizando os parques, que a partir do segundo ano, eles não utilizam mais o parque. Diz que eu vou me intrometer, eu não aguento. O que acontece? Quando a legislação colocou aí o primeiro ano, baixou, pegou a última série da educação infantil e transformou em primeiro ano, ela queria oportunizar que crianças que não faziam a educação infantil pudessem entrar antes na escola. Então, só que a criança continua a mesma que era, que brincava no parque, que não fazia tanta lição de casa. Então, a legislação diz que é para a gente manter os hábitos, fazer uma transição de daqui a pouco faz lanche sozinho, mas continuar indo ao parque, ter contato com os menores, também com os maiores. Então, a gente vai fazer, vão ter alguns momentos que serão, sim, parecidos. Né, Vanessa? Então, a gente mantém o dia do brinquedo na sexta-feira, então eles permanecem com os dias do brinquedo, tá? E o material do BI, tá? A gente continua com o material do BI na questão do bilíngue. E aí a gente, mais para frente, vai falar um pouquinho sobre o bilíngue, tá bom? E o que muda? Nós vamos, então, a partir do primeiro ano, eles começam a usar material do ângulo. Tá? Então, o ângulo, como a Cintia falou, é um material de peso, um material forte, são divididos em 4 cadernos, então a gente trabalha bimestralmente, tá? É um material integrado, então todas as disciplinas estão em um único caderno, cada caderno tem um tema, onde, como a própria Cintia falou, então os textos, todo os gêneros, tudo dentro daquele tema de cada caderno. Tá? Então, a gente tem temas de diversidade, temas da comunidade escolar, então, são temas para ser trabalhado nessa questão do letramento, tá? E auxiliar de classe. A auxiliar de classe, ela não é fixa na sala, tá? Eu tenho uma auxiliar que ela vai ajudar as salas dos primeiros anos. Tá? Então, ela auxilia a professora em momentos em que ela precisa daquele apoio maior. Bom? O que é importante é a gente frisar nessa questão deles no primeiro ano. Uniforme, né, isso é desde a educação infantil até o ensino médio, então uso obrigatório, identificado, a gente pede para identificar, porque a gente vai começar a trabalhar um pouquinho a questão da autonomia deles, né? Muito. Então, da autonomia deles, né? Vamos guardar a blusa, eles vão para a educação física, tira o casaco, sente calor e deixa. Então, identificado, a gente consegue mostrar sim. Como é que está escrito o nome deles, fazer com sempre importante, para que eles participem de todo esse processo, tá bom? Até na montagem da mochila também, é muito importante que eles participem, tá? Atrasos e faltas. A gente pede para que evitem esses tipos de... Evitem os atrasos, as faltas, é importante sempre justificar para a professora, tem atestado, envia o atestado, as faltas não são abonadas, com atestado elas são justificadas, mas é importante, tá? Atraso, a gente sabe o que acontece em imprevistos, a gente pede para que vocês sempre comuniquem pelo aplicativo, o que aconteceu, eu vou me atrasar, eu preciso retirar mais cedo, quem é o responsável, essas regras permanecem. Mas que isso seja esporádico, porque a gente começa a trabalhar com as crianças a questão da rotina, do chegar na hora. Na verdade, na educação infantil já é. Mas agora, até um momento de formalizar isso com eles. Se ele chega atrasado, ele já perdeu a roda de conversa, ele já perdeu a pauta que a professora pôs e explicou, né? Então, eles ficam super angustiados. Então, a gente, nós adultos, sendo modelo para eles de rotina organizada, de horário, isso naturalmente também vai ser, né, a postura deles. E até para a questão da rotina mesmo, né? Eles entram às 7h30,
todos ficam no ginásio, diferente da educação infantil, assim, que eles vão para o pátio, aí sobem para a sala, eles vão para o ginásio, formam as filas com as professoras, aí eles sobem para aula ou para os especialistas, aí quadra, maker, né, depois eu vou explicar para vocês quais são. Então é importante, e eles ficam realmente incomodados. Tem que entrar na sala depois que os amigos já estão lá, eles se sentem chateados, não se sentem confortáveis. Apreensivos. Né? Cada vez que uma criança corta o pensamento para o que está sendo acontecido. Nós temos o apoio pedagógico, que é indicado pela professora. Como funciona? Após passado esse período de adaptação, a professora começa a perceber as dificuldades que alguns apresentam. A gente realiza, depois mais para frente eu vou explicar um pouquinho sobre como funciona a avaliação, e ela indica, olha, ele precisa de um reforço, né, do apoio pedagógico, então a gente entra em contato com a família, e aí a gente indica este reforço. O reforço acontece quando? No contraturno. Então, se a criança estuda só no período da manhã, o reforço é à tarde, a gente tem dias e horários para que isso aconteça, esse reforço. Estuda à tarde, reforço de manhã. Tá? O primeiro ano não é só manhã, tem uma perguntando aqui, é manhã e tarde. Manhã e tarde. Primeiro ano a gente tem manhã e tarde. O apoio acontece no contraturno. Quem estuda de manhã. Isso. Quem estuda de manhã, o apoio é à tarde. Quem estuda à tarde, o apoio é de manhã. Tá? Os dois períodos têm apoio pedagógico. Tá? E quem é do período estendido? Vai ter esse apoio? Sim, vai ter o apoio. Então, dentro do horário da grade do período estendido, além do momento de lição de casa, eles também têm um momento de apoio pedagógico, tá? Que a gente estabelece com a família, para que não prejudique nenhuma atividade de esporte que a criança gosta de praticar. Bom, a gente consegue se organizar para que isso também aconteça. E uma coisa importante é a gente não dar a conotação de eu estou atrasado, eu estou de recuperação, porque às vezes a gente, ou por conta da área de matemática, ou da questão da leitura e da escrita, dele precisar de uma pessoa junto com ele mais tempo. Então, é quase uma aula particular. Praticamente uma aula particular. E é muito dinâmica, com jogos, Exato. Com brincadeiras, é para ser um momento prazeroso. Não repete a mesma lição que ele fez de manhã e que ele já não conseguiu fazer direito. Então, a gente está, uma criança num contraturno, ele é pequeno, e também vai ser decisão de vocês trazerem ou não. A gente convoca, sim, né? Mas no regimento ele não é obrigatório. É mais uma oportunidade da escola para a gente trabalhar com essas crianças. Niveladas elas nunca vão ficar, e também não queremos, mas para estarem próximas, tá? Então, a lição de casa, eles permanecem com a lição de casa de segunda a quinta, então de sexta-feira eles não levam lição para casa, tá? No período estendido, tem um momento de lição de casa, como eu falei do apoio, também tem esse momento. Então, eles são acompanhados pela educadora, que fica com o grupo, são orientados, auxiliados, tiram as dúvidas, mas elas não fazem essa correção, tá? A correção da lição de casa acontece com a professora no outro dia. Vanessa, mas eu estou fazendo lição com a minha filha e eu vi que ela errou. Eu não vou corrigir para trazer para a escola? Não, porque a lição de casa é o momento onde a professora vai identificar ali, ó. Então, a Maria sentiu essa dificuldade, então eu vou trabalhar aqui. Se vocês não aguentar, você pode dizer assim, Maria, lê aqui de novo. Leu. Você achou alguma coisa aqui que você mudaria? Se ela não encontrar, deixa, tá? Então, aí a professora vai chamar, vai mostrar, vai pontuar, o erro ensina. Isso. É quando você apaga e fala, é assim, quando vocês fazem por eles, a gente não consegue identificar essa dificuldade. É ajudá-los aqui, tá? Então, é importante, você vai mostrar, mas aí ela vai falar, não, tá certo, então, ok, tá? E tudo bem. Sim, isso mesmo. Então, em sala, quando vai a lição para casa, eles já sabem o que vai acontecer, tá? A professora explica a lição na lousa, ela dá exemplos, eles fazem um exemplo com ela, e aí ela já passou todas as instruções e eles levam para casa. Eu não sei o que era para fazer. Ela não explicou.
Não é verdade. Ela explica, sim, todos os detalhes, ainda faz exemplos com eles na lousa, tá? Para que eles não tenham dúvida. E para vocês, vai um recado pelo aplicativo, dizendo qual é a lição para que vocês possam acompanhar, tá? Trabalhos. Só adiantando, eles não têm avaliação, tá? Mas a gente tem os trabalhos. São trabalhos simples para que eles possam começar esse processo de realizar um trabalho com a família. Tem não chega a ser uma nota, mas é um conceito. E aí, a partir do segundo ano, sim, eles já começam com os trabalhos com nota. Mas é uma preparação. Tá? Então, são trabalhos simples, são cartazes, são confecções, para que eles já comecem nesse universo dos trabalhos. E acho que ajudá-los é bastante importante, valorizar, ter um espaço para a lição de casa, ter um horário, ter uma mesa, aquilo ser rotina, ele entender que aquilo é um reforço da aprendizagem, né? Não é um castigo fazer lição. É importante. E os trabalhos, não façam por eles. A gente quer que o filho faça o melhor, mas ajude, faça junto, pergunte ideias. Deixa ele interagir. A gente vê, né, Vanessa? Às vezes as famílias ficam angustiadas. Tem um trabalho tão perfeito. E aí eles entregam, viu? Ah, mas a minha mãe quis fazer assim. Minha mãe colou, minha mãe que pintou, minha mãe que cortou. Importante que eles façam do jeito deles. A gente valoriza muito o trabalho deles. É muito importante. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a avaliação. Como vai ser essa avaliação? Fica aqui do lado. Cíntia, Vanessa? Eu falei para você. Oi, Humberto. Temos algumas perguntas no chat. Vocês Vamos querem? lá, No final, agora? Tem a ver com o que a gente acabou de falar, pode já fazer. São diversas. É sobre o livre, a permanência do livre. Vamos falar. Vamos deixar então para o final? Vamos, temos diversas, então estão anotadas. Ótimo. Tá bom. Eu vou falar um pouco do bi e do livre em particular, e a Vanessa vai falar um pouco do ângulo, que começa agora, da plataforma, do plural, a gente vai explicar tudo, tá? Está nos próximos seguintes. Como é que é a avaliação? A mesma coisa que eu disse para vocês. Se essa série é uma série que foi transformada da educação infantil para o ensino fundamental, a gente tem que também olhar a avaliação com esse cuidado. Então, não tem nota, tem conceito. Que conceito, Vanessa? Então, atingiu o objetivo, não atingiu, atingiu plenamente. Às vezes, são conceitos que vocês hoje já recebem, já conhecem, né, do relatório. Então, são isso. Então, são esses conceitos que permanecem com o primeiro ano. Tá? E tem uma coisa que eu gostaria de ressaltar, que a avaliação ela é um processo no qual o aluno é avaliado como um todo. E o processo, ele se dá o tempo todo, em momentos de atividades dirigidas, os jogos, as atividades formais, e o professor observa tudo isso, porque nós viemos de uma cultura escolar que era valorizado o produto, né? A criança se empenhou, a gente fazia tudo. Mas na hora de entregar o trabalho, ou de fazer a prova, ou de fazer a apresentação, a gente era olhado por aquilo. E hoje em dia, não. A gente tem vários momentos para que a gente possa avaliar a criança. Ela se avaliar, autoavaliar é importante, ela fazer avaliação em dupla, ela fazer avaliação com consulta, ela fazer avaliação sem consulta, né? Então, a gente vai oferecendo, e para tirar esse estigma de prova, eu nem gosto de dizer prova, porque você não precisa provar nada, o tempo todo a gente está vendo o desenvolvimento da criança. Nós tivemos um momento que, eu não sei se eles falaram para vocês, que eles foram conhecer o andar do primeiro ano, entraram na sala do primeiro ano, e uma turminha, a professora perguntou, o que vocês acham que tem aqui no primeiro ano? Uma criança levantou e fez, prova! Não tem prova. Então, assim, foi um momento bem legal, mas eles levantaram a questão prova. Eles já ouviram falar. Já ouviram falar. Né? Dos irmãos, dos maiores. Então, a gente faz sempre uma atividade diagnóstica, porque a gente entende hoje que as crianças trazem conhecimento. Ninguém é folha em branco. Então, a gente parte daquilo que a criança sabe, para poder explicar. A avaliação por conceitos que a Vanessa falou, mas continua ainda um relatório de desenvolvimento individual, que agora muda um pouquinho.
né? Antes era só um texto e agora vem com critérios sendo avaliados. Então, a gente elaborou um relatório que diz assim, oralidade, prontidão, capacidade de identificar letras, momentos em grupo, se já está bem desenvolvido, se precisa ainda desenvolver. E nesse relatório, a gente também indica para a família, ao final, o que a gente está combinando naquele bimestre. Então, venham às reuniões, é muito importante, né, Vanessa? É um momento de troca mesmo, né? É um momento em que a professora vai falar sobre o desenvolvimento do seu filho, né, da sua filha. Então, é nesse momento que vocês vão tirar as dúvidas, em que a gente vai ter essa troca mesmo. Então, venham. E não consigo vir na reunião, agende outro momento. A gente consegue atender vocês, mas é muito importante participar da reunião de pais. Oi. Tem uma pergunta no chat, que é sobre provas. Senão eles não escutam. Tem uma pergunta no chat que é sobre provas, né? Sim. E lá na atividade de transição da turminha do primeiro ano, a primeira pergunta da professora do primeiro ano foi exata: tem prova? Então, ele já vem com uma carga, uma insegurança ou uma expectativa muito grande com a prova. E não temos, né? Então, mas além de não ter a prova, é isso que a gente tem que dizer, filho, mas não é só essa atividade. São todas vocês a serem sempre avaliadas. Exato. Que são as atividades das folhas, né? Do livro, das folhas, então assim, do portal. Então, a todo momento eles estão sendo avaliados de qualquer forma. É só tirar essa interpretação da prova, né? Parece que é um bicho. Prova, e os alunos, eles ficam ansiosos, têm crises mesmo, porque é prova, né? E essa verificação que a gente coloca em avaliação, essa verificação é para ver em que fase da escrita eles estão. E mesmo isso, a gente trata com naturalidade. É uma atividade. Vamos fazer uma atividade? É uma sondagem. Mas direcionar o trabalho. Exato, do professor. Mas a gente trata com naturalidade. É uma atividade. Vamos fazer essa atividade? Para que não tenha esse peso, isso, do que para eles. Essa é a nossa matriz curricular, né? Então, são os componentes curriculares e as aulas semanais. Então, a gente tem o português, a matemática, ciências, história. Apesar de a gente separar, mas o material ele não traz essa separação, tá? É interdisciplinar. O material do ângulo começa a vir com essa separação só a partir do segundo ano, tá? Então, uma aula de arte, 2 de educação física, a educação física com o professor na quadra. O bilíngue, então, a gente permanece com as 10 aulas, então, inglês todos os dias. LIVE, para quem perguntou se a gente permanece com o LIVE, sim. O LIVE, ele acompanha a gente da educação infantil até o 3º ano do ensino médio. Então, o LIVE, sim, para o 1º ano. Eles têm mascote, que vai no final de semana para casa, para fazer um trabalho com a família. Então, tem o LIVE, sim. E o laboratório de inovação, que é o Maker. Né? A educação infantil tem só no período período estendido. Então, no fundamental, eles já têm no período regular. Vanessa, fala um pouquinho do inglês do contraturno. Do programa internacional, assim a gente vai abordar eu vou falar um pouquinho do bilíngue. A gente permanece com a nossa proposta de currículo bilíngue, né? Existe uma polêmica muito grande aí, currículo, método, enfim. A gente vai continuar com o nosso parceiro, que é o BI. Eles têm nos dado uma excelente assessoria, eles vêm a cada 15 dias assistir às aulas dos professores, dão feedbacks individuais. Eu também fico em interlocução com eles, e as crianças vão continuar tendo por volta de 2 aulas por dia, o ideal é isso, porque quanto mais vezes e oportunidades ela tiver com a língua estrangeira, mais ela se apropria, né? E a gente vai continuar trabalhando a área da linguagem, né? A Science, e no 1º ano se divide já para geografia? Não. E tem os projetos, né? Mantém o material que era da educação infantil, o modo, porque conforme eles vão crescendo, o BI vai pondo outras disciplinas, tá? Então, no 1º ano ainda é desta maneira,
É muito importante que eles façam as lições, que vocês também conversem, quem consegue, conversem com eles em inglês, porque isso valoriza também o aprendizado. O que você quer que eu fale do inglês no contraturno? Isso, se tem o inglês no contraturno do internacional? Tem, né? Então, para a criança que fica a partir de 3 ou 4 dias, a família que contrata o período estendido, 3 dias ou mais da semana, está incluso o material e as aulas do curso internacional. Então, o que é o internacional? Ele é um trabalho por meio de projetos, que vai ainda ser mais brincadeiras, jogos, que vai ser um momento ainda a mais nessa idade para a criança desenvolver a língua. São 2 aulas semanais de 1h30, né? E a gente vê uma evolução bem grande. Então, o material já é incluso para quem vai ficar à tarde na escola 3, 4 ou 5 dias, tá bom? Isso mais para frente, quando chegar, isso vai até o 8º ano, tá? O estendido com esse inglês no contraturno. Depois do 8º ano, a gente tem do 9º ao médio, high school. Mas vocês estão um pouco longe, depois eu falo, tá? Falar do Live? Isso. O Live é um parceiro aí que eu falo muito fico feliz de contar sobre eles, porque quando eu fui olhar os programas de socioemocional, eu pesquisei bastante, eu vi tudo que tinha no mercado, ouvi pessoas, e quanto mais eu vejo a professora Sheila, a professora Larissa lá, que é psicóloga, que faz aula com os maiores, trabalhando com eles, vejo as atividades, mas eu tenho certeza que a gente deve continuar com esse projeto, que hoje é desenvolver algumas daquelas habilidades que eu falei para vocês que são para a vida. Empatia, relacionamento em grupo, entender as diferenças. E hoje, mais do que isso, é trabalhar também com eles a autoestima, a importância do cuidado com a vida, né? O LIVE, ele é dividido por projetos semestrais. Então, vocês vão ver que cada um dos personagens, eles têm um problema. Um não gosta de perder, o outro tem ciúme do amigo, né, Vanessa? E aí, vai ter o dia que ele vai ser sorteado para levar... Os pequenos já levam? Eles vão levar o mascote para casa, é importante para que eles tenham responsabilidade, né? Cuidar. E eu vou dizer, no dia deles levarem o mascote, eles estão no pátio correndo e o mascote está embaixo do braço. A blusa está perdida, a bolsa não sabe onde está, mas o mascote está ali. Então, a Sheila está preparando a turma da educação infantil, e a partir do 1º ano. Então, eu lembro que ela falou que no infantil... Acho que começa, cada ano tem um. Tem a Fernanda, tem o Jerônimo, tem... Eles esperam, porque eles acabam vendo, né, na hora da saída, por que um tem um boneco e outro não tem. Então, eles já estão esperando a chegada desses mascotes. Outro dia, uma mãe contou para mim que ele falou no carro, né? Ei, filho, como que foi a história? Como é que foi a aula? Mãe, o Thomas também não gosta de perder igual eu. Então, eu entendi que não é toda hora que eu vou ganhar. Então, a gente coloca situações, né, reais ali por meio da história do personagem para que eles consigam pensar e refletir um pouco sobre essas habilidades aí socioemocionais. Um pouquinho sobre a nossa comunicação. A gente mantém essa comunicação pelo aplicativo do colégio, vocês têm acesso direto com a professora, acesso direto comigo, né? Então, respostas rápidas, maior comunicação. E é por aqui que vocês vão receber todos os comunicados. Tá? Então, lição de casa, os recados da professora, pedindo material, e também quando tem os trabalhinhos. Então, são sempre pelo aplicativo. Tá? Então, o nosso maior meio de comunicação, nossa parceria aí. Então, do ângulo a gente já falou, são os cadernos, né? Fala um pouco do plural, Vanessa. Vou falar do plural. O plural é a plataforma da Ângulo.
que o K5, né, não tem esse material, então a partir de agora vocês começam a usar o plural. O plural tem todos os cadernos digitais, então o caderno que ele vai usar físico tem na plataforma. E lá na plataforma a gente tem alguns exercícios, outros aplicativos dentro dessa plataforma que a professora pode pedir como lição de casa. Tem um aplicativo que é de matemática, que é de jogos, que é o Matific. Então, ela vai pedir para que eles façam, olha, entrem lá e façam o jogo tal. Então, eles vão poder entrar, jogar, e aí eles vão avançando de fase. Então, a cada conquista, eles vão ganhando algo no jogo. Então, o plural é a questão mesmo digital. E vai seguir com o plural até o ensino Até médio. o ensino médio. E quanto maior as crianças vão ficando, mais recursos tem. Então, por exemplo, os alunos do Fundamental 2 erram alguma coisa, ele já corrige e clique aqui, veja um vídeo sobre isso. Né? Tire uma dúvida com o professor que depois vai responder. Então, usem, explorem. Isso mesmo. Com o primeiro ano, a gente não usa o Classroom, tá? É só o aplicativo, a agenda digital, Layers, e o plural quando a professora indicar alguma atividade, algo para que eles possam fazer. Tá bom? Aí vamos... A gente, acho que como a gente conversou, falou, eles fizeram, então, uma visita no segundo andar, foram até a sala do primeiro ano, eles entraram, ficaram encantados, sentaram, e aí começaram as atividades. Foram 2 atividades. A professora de português trabalhou o monstrinho do nome, eles ficaram encantados. Eu nunca vi tanta dedicação, saíram felizes com aquele monstrinho com o nome. E a professora bilíngue fez um jogo com eles. Aí, no final, eu falei, e aí, vocês gostaram? Dava para ver, porque o sorriso estava... E foram até elogiados. Nossa, mas que turma, né? Bacana, eles ficaram super quietinhos. Eles estavam realmente... E o importante... Falaram muito. E o importante dessa transição, até para quem... Vou ficar aqui, para quem está em casa, é que a gente tire a ansiedade da família, da criança. Ele vai vendo, poxa, mas... As carteiras são parecidas, a professora me trata assim também, sim. Eu vou continuar indo na cantina, não vai ter ainda a prova. Então, para que essa transição, em todas as mudanças de segmento aqui na escola, eu instituí essa passagem. Então, tem do berçário para o K2, do K5 para o primeiro, do sexto, do quinto para o sexto, e do nono para o médio. Né? A gente faz reunião com as famílias toda vez que muda de segmento e vai fazendo um processo, eu até deixei aqui, a gente tem um roteiro que primeiro mostra o espaço, depois tem uma atividade com uma professora daquela série, depois tem uma conversa com a coordenadora para tirar dúvidas, né? Os maiores querem muito perguntar quando muda para o sexto ano, né? E se o professor, se bater o sinal, como eu copio? Assim como os de vocês ficam perguntando de prova, então a gente vai trabalhando tudo isso. E quando a gente colocou aí, que vem por aí o passaporte da leitura, é que logo vocês vão poder perguntar para os filhos de vocês, porque a gente parte do pressuposto que eles já estão levando uma grande bagagem da educação infantil para o primeiro ano. E eles vão aí fazer uma maleta, levar um passaporte. Então, a gente tem outras atividades que irão acontecer. Novidades que eles vão chegar em casa contando para vocês. Isso, né? Acho que o Beto agora vai... Vamos responder as perguntas? Beto, vamos responder as perguntas? Claro, vamos lá. A dona Fabiana, ela perguntou se a filha dela ficar 3 vezes no contraturno, se eu optar ano que vem na atividade do inglês, ela vai ter que pagar ou está incluso? Ou seja, se ela contratar o período estendido, o inglês 3 vezes está incluso. Sim, está incluso. Ok. O seu... Dona Adriana, que tem um filho numa série mais à frente, falou que o Geraldo fez um sucesso em casa. O Geraldo. O primeiro ano é o Thomas. O Valdeci Ribeiro perguntou, as crianças se mantêm nas turmas que estão hoje com os mesmos amigos? Isso é uma pergunta, uma polêmica, na verdade.
A Cíntia vai responder para que vocês entendam como que nós vamos proceder a partir de agora. É muito importante que as crianças comecem a transitar com outras crianças, mas a gente não pode deixá-los sem nenhum amigo de referência, né? Então, a gente vai fazer aqui um sudoku, que a gente chama de sociograma, e a gente vai, pelo menos, garantir um amigo importante para ele, que é quem a gente vai perguntar, né? As professoras... Desenhar. 2 até 3 amigos que eles gostariam de estar, e a gente vai fazer uma, né, E eu uma avaliação aqui. E tem... Então, continuar. Olha lá, a polêmica. E eu vou dizer, eu preciso fazer isso com eles, E com as mães. e essa polêmica em toda a turma, em toda a série. Vocês que façam um grupão, vocês ganhem amigos. Mas é assim, é muito importante essa mudança, eles saberem conviver com outros colegas. E também vai acontecer, às vezes, eu quero muito a Vanessa e a Tatiana, mas elas são tão minhas amigas que a gente não para de falar na aula. E tem um outro amigo, que é a Edicleia, que me ajuda, que é mais centrado, que eu... Às vezes, a gente também faz essa escolha para algumas crianças, tá? Então, assim, a gente olha todos os aspectos. Se aquela dupla vai ser bacana. A gente olha, às vezes, tem criança que precisa estar com outro colega, né? Que a gente fala, olha, dá uma liga importante aqui. Então, a gente vai olhar com muito cuidado. Mas Fiquem acreditem, eles não têm problema, Levam na na boa. É. De verdade. Eu tive algumas polêmicas esse ano, por isso, e depois as mães falaram, ai, olha, tá vendo? Eu briguei, mas mantém eles assim o ano que vem? Falei, tá vendo? Vamos lá, Beto. Só um Ok. minutinho, o pai aqui do... Faça a pergunta para a gente, Ivan. Só um minutinho, eu repito. Isso. Então, 22 alunos. Até 22. Beto, o pai perguntou a quantidade de alunos por turma. E eu respondi até 22 alunos. Ok, perfeito. Há uma pergunta aqui que apareceu bastante, é mais ligada ao dia a dia, porque amanhã nós temos a presença da empresa de formatura fazendo a identificação dos alunos, ao mesmo tempo que a professora pediu que viessem com uma roupa de primavera, tá? Tatiana, você quer responder? Acho que Sim. Não tem problema, né? Eu acho que foi a turma, a professora Débora, né, de bilíngue. Não tem problema, porque o foco é colocar a beca, eles vão colocar a beca, vão tirar a medida, então as fotografias serão com a beca. Então não tem problema. Que a empresa traz. Que a empresa vai trazer, a beca é fornecida no dia para nós, né? No caso da formatura, que isso vai acontecer em dezembro, tá? Então, é um momento muito importante para a turminha do K5, né? Vão celebrar essa passagem, finalização da educação infantil para o ensino fundamental, tá? Oi. Está lá no calendário, 17 de dezembro, né? Isso. No domingo. 17 de dezembro no domingo. Pode, acho que é isso. Vai ser no domingo, tá? Lá no teatro da Paulo Altan, Ítalo, ali da João. A gente vai fazer um comunicado, tudo bonitinho, para encaminhar para vocês, tá bom? Então, não tem problema sobre o uniforme. Cíntia, uma sugestão é que você faça o convite do Paulo Ronca. Boa. Então, vamos lá. Algumas famílias já receberam aí um presente, que é um livro que a gente escolheu para presentear, né? Os parceiros aí já confirmaram que vão ficar conosco ano que vem. E esse autor, o Paulo Ronca, eu já chamei ele por N razões para trabalhar, para falar para pais, para adolescente, para pais de criança pequena, para pais de adolescente, para professor. Então, ele é um psicólogo com doutorado em especialização em criança e adolescência, e também de orientar a família. Então, ele tem muita bagagem. Se vocês já começaram a ler o livro, vocês virão, né, veem no livro que são crônicas de situações
que todos nós, se não vivemos, iremos viver, né? Dilemas diversos. E a gente vai presentear também vocês com uma roda de conversa no dia 5 de outubro. Eu não lembrava se era 4 ou 5. Uma quinta-feira da semana que vem, às 19h30. Isso. Né? E vai ser presencial. Tragam o livro, o Paulo vai estar autografando. Vai ser um momento bem bacana, tá bom? O Paulo é autor de vários livros nessa área e as palestras dele são sempre conversas assim incríveis. Até, né? Uhum. Ok, Humberto? Cíntia, acho que tem questões aqui surgindo sobre o dia a dia, acho que deixar o convite para que marquem com a coordenação, tirem suas dúvidas de preços na secretaria. Sim, a gente faz essa reunião no coletivo, mas vocês, por favor, já conhecem a Vanessa, conhecem a Tatiana, se for assunto administrativo, já fala lá com a Cristiane, manda lá no aplicativo, ou liga ou manda o aplicativo pedindo para conversar com a coordenadora nova, junto com a que já tinha. A gente está totalmente à disposição, e eu também, tá bom? O senhor Jamil está colocando novamente a dúvida dele, eu vou ler aqui. Foi comentado sobre a reunião de pais, mas o que ocorre atualmente é um atendimento individual sobre o desenvolvimento do aluno. É muito produtiva a reunião onde os pais se encontram e podem discutir em conjunto assuntos. Essa é a sugestão dele, uma dúvida. A gente adota para cada segmento um modelo. Para a educação infantil e o primeiro ano, a gente acha muito importante, até por esse aspecto do desenvolvimento ser, né, diferente, a gente tratar o filho de vocês na singularidade. A gente trata assim. Às vezes vocês se encontram aí, acabam se encontrando, vindo no mesmo horário, mas as reuniões de pais coletivas são essas de passagem e as de início de ano, que daí a gente apresenta o curso, né? A gente acha muito importante. Conhece a professora. Exato. Cada um tem um horário, né? Se a gente fechar. Um dia inteiro, né? A gente tem um dia inteiro que a gente fica disponível aqui para atender vocês. E olha, isso é raro em escolas por aí. Eles tratam meio que igual, assim, sabe? Fala do todo. E isso não é bacana, porque hoje a gente sabe que um dos aspectos de escolas e países que estão na frente no PISA é tratar o aluno na individualidade, né? Se está precisando de um plus ali, dar atividades mais desafiadoras, se está precisando de um apoio, mandar para o apoio, é isso que faz a diferença aí na formação, tá bom? Mais alguma pergunta, Beto? Perfeito, não sei se... Alguém aqui gostaria, né, presencial também, de fazer alguma pergunta? Ok, já podemos levá-los todos para o primeiro ano? Não, ainda não. Então é isso. Tatiana não quer. Vamos deixá-los crescer, Tatiana. Sim. Então, para quem está em casa, muito obrigada pela participação. Continuaremos à disposição. Tem aí na tela também os nossos contatos. E para quem veio aqui também, obrigada. A mesma coisa. Continuaremos à disposição. Já vejo. Eles permanecem, a gente, né? A gente espera, a gente Exato, para não criar uma expectativa, na verdade. Mas, por exemplo, hoje a gente tem uma professora no primeiro ano que está há quantos anos? Há muitos anos. Há muitos anos. né? 7 anos. Pode ser que permaneça hoje, isso. 7 da manhã e talvez 2 da tarde. Hoje eu tenho 3 está grande. Sim, Hoje eu tenho 3 salas de primeiro ano de manhã e 1 tarde. Mas pode ser que isso mude. Aumente. Tá bom? É isso. Obrigada. Boa noite. Uma boa noite. Obrigada a todos. E eu me coloco à disposição para que vocês precisarem. Tá bom? Obrigada. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigada. É.